certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor, mais uma vez, concede a cada um dos seus servos. Meus amados, queridos irmãos, ontem nós tivemos em reunião com os ministros aqui do setor 2 São Miguel Paulista para tomarmos decisão quanto ao retorno dos nossos trabalhos nas nossas congregações. E ficou estabelecido, irmãos, entre a maioria dos nossos irmãos, que nós estaremos retornando à operação dos trabalhos, dos cultos nas nossas congregações, porém, irmãos, observada as orientações, irmãos, sanitárias que precisamos seguir. Não há na legislação nenhuma proibição das nossas reuniões, dos nossos cultos, porém, irmãos, nós precisamos observar uma série de cuidados que devemos tomar para o retorno das nossas atividades nas nossas congregações. As atividades essas, irmãos, que se resumirão apenas à realização dos cultos, apenas realização dos nossos cultos. Entende-se assim, irmãos, que a escola bíblica dominical, com as devidas salas, nós não teremos. Não teremos, irmãos, as nossas reuniões de ensaios ou qualquer outra reunião que não seja, irmãos, a participação dos nossos cultos. Veja bem, amados, queridos irmãos, nós vamos estabelecer, irmãos, o retorno dos nossos cultos apenas na quarta-feira e no domingo. Quarta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas. O nosso culto não será, irmãos, como os cultos que nós estávamos realizando quando estávamos nas nossas atividades normais. Então, irmãos, nós vamos estar fazendo um culto diferenciado, de um tempo reduzido, porém, irmãos, um culto onde teremos a presença de alguns irmãos. Nós também não teremos a presença de todos os irmãos. Estaremos, meus irmãos, realizando então um primeiro culto que vai ser neste domingo, às 9 horas da manhã, um culto de Santa Ceia. Este culto de Santa Ceia, nós estaremos recebendo ali na nossa congregação os irmãos de Parque Paulistano para a celebração da ceia. Porém, irmãos, não serão todos os irmãos que estarão, irmãos, com livre acesso à congregação. Poderá comparecer somente os irmãos abaixo de 60 anos de idade. Todos os nossos irmãos abaixo de 60 anos de idade e acima de 12 anos de idade. Acima de 12 anos de idade. Somente aqueles irmãos que permanecem dentro da nave da igreja. Nós não teremos salinha para as crianças, nós não teremos, irmãos, nenhuma outra atividade paralelo à realização do culto. Dentro destas pessoas do grupo de risco, que são aqueles acima de 60 anos e abaixo dos 12 anos de idade, os que puderem comparecer e forem aos nossos cultos, isso não é uma convocação, não é uma determinação, é um convite apenas. Aqueles irmãos que forem participar dos nossos cultos deverão todos estarem e permanecerem com as suas máscaras. Todos os nossos irmãos que irão participar dos nossos cultos deverão participar
com máscaras, ficarão, irmãos, impedidos de adentrar o templo. As pessoas acima de 60 anos, abaixo de 12 anos, os que não estiverem portando as máscaras, aqueles que têm algum tipo, irmãos, de enfermidade já pré-existente, como pressão arterial, como diabetes, problemas renais ou obesidade mórbida. Qualquer irmãos que se enquadre nestes problemas, nós vamos, irmãos, pedir aos irmãos que não venham para o culto. Os demais irmãos poderão então estar participando das nossas reuniões. Bem, meus irmãos, estas reuniões acontecerão na quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira, às 20 horas e domingo, às 18 horas. Essencialmente, neste domingo, nós vamos, irmãos, realizar a nossa reunião também às 8 horas, às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã no domingo, estaremos fazendo um breve culto, onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor, e às 18 horas retornaremos, irmãos, para o culto com a família, e onde também estaremos entregando a ceia para quem não veio participar na parte da manhã. Teremos então 2 cultos por semana, quartas-feiras e domingos, às quartas 20 horas, domingo às 18 horas. A escola bíblica dominical e alguma outra orientação ou palavra nós continuaremos fazendo pela live. Os cultos presenciais também serão, irmãos, gravados e colocados na live. Então eu peço aos irmãos, aqueles que podem e querem, desejam participar dos cultos, os irmãos terão a oportunidade de se reunirem na igreja. Aqueles que não puderem, estiverem no grupo de risco, estão acima dos 60 anos, ou a família não concorde, fiquem em casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Assim nós vamos realizar, nós teremos uma reunião ainda com os nossos obreiros, estaremos orientando a melhor maneira de realizarmos essas reuniões. Tudo isso, irmãos, é experimental, nós não temos ainda uma definição concreta de como as coisas ficarão ou como estes cultos se darão, mas certo é, irmãos, que nós estamos com saudade dos irmãos, desejosos de participar com os irmãos dessas reuniões. Pela orientação do nosso pastor, o entendimento foi unânime. Não é, irmãos, uma convocação, não é, irmãos, uma determinação ministerial, mas estamos abertos para receber os que podem. E nós estaremos tomando todas as precauções, irmãos, no distanciamento, na higienização de cada um dos nossos irmãos, e não permitiremos no templo nenhum dos nossos irmãos sem o uso, a utilização da máscara e dos utensílios, irmãos, para a higiene pessoal. Amém, meus amados queridos irmãos? Sendo assim, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, agradecendo já aos irmãos que nos parabenizaram ontem pelos nossos 24 anos de casamento. Uma benção, irmãos, eu e a nossa irmã Juliana temos vivido já essa história de 24 anos juntos aí, 24 anos sem nenhuma briga, hein, irmão? Que benção, maravilha de Deus. E Deus tem nos abençoado bastante, graças a Deus. Meus irmãos, outros sim, nós queremos aqui, irmãos, externar as nossas condolências, os nossos sentimentos a toda a família Pita, nosso irmão amigo, é um tio para mim também, nosso amigo Jânio Pita, o Senhor o recolheu, e toda a família Pita, que Deus console e conforte o coração de todos vocês. Aristide, Jairo, nossos irmãos Rogério, Renata, Rodrigo, Deus abençoe vocês, console o coração de vocês, conforte a vida de cada um de vocês. Ainda ontem também, irmãos, foi o aniversário do nosso casamento, mas ontem ainda nós estávamos sepultando a irmã Mariinha, lá do Jardim Robru, nossa irmã Mariinha, o Senhor a recolheu também. Foi muito triste, irmãos, um momento muito triste, irmãos, com toda a família. Nós queremos aqui prestar as nossas condolências a toda a família da irmã Mariinha, os nossos irmãos o Jean, o pastor Adenilton, a irmã Nilda, toda a família, irmãos, de forma geral, que Deus continue abençoando e consolando o coração dos nossos irmãos.
Pois bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Hoje é o nosso culto de ensino, e sendo, irmãos, o culto de ensino, eu quero aqui responder algumas perguntas que às vezes nos fazem e que realmente, irmãos, mexeu com o meu coração. Quando muitas vezes nos perguntam, por que, pastor, desta Covid-19? Por que está acontecendo isso no mundo? Por quê? Por quê? E é tantos porquês que vão surgindo, não é isso? E alguém diz assim, e o que diz a palavra de Deus acerca do Covid-19? Amados, eu quero ler então com os nossos irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes fica logo depois do livro de Salmos. Vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Aí você vai achar aí Eclesiastes logo depois de Provérbios. Nós estaremos lendo o capítulo de número 1, o versículo de número 9 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. O que foi isto? E o que há de ser? E o que se fez? Isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há algumas coisas de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que se precederam e das coisas que hão de ser. Também delas não haverá lembranças. Nós que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estas são as palavras, irmãos, do sábio Salomão, expressando a nós, irmãos, a sua grande sabedoria. Ele coloca, irmãos, a situação que estavam vivendo no momento, e isso se aplica a qual situação estivermos vivendo e qual circunstância cercar a nossa vida em qualquer tempo da nossa existência. Ele diz o seguinte, tudo o que é agora, um dia já foi, e todas as coisas que já foram, tornarão a ser. Não há nada novo debaixo do sol. Observe, meus irmãos, que nada que existe ou acontece no mundo atual é novidade. Não existe nenhuma das coisas que estão cercando a nossa vida que sejam novas. Todas as coisas já aconteceu em algum outro tempo sobre a face da terra. Quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler, onde ele nada novo debaixo, se não há nada novo debaixo do sol, o que é novo para nós já foi algum dia conhecido de alguém. Observe bem, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Quando nós observamos que nada é novo debaixo do sol, é o mesmo que dizer que a única coisa que difere é a nossa falta de conhecimento. Se todas as coisas já existiram em algum tempo da história, o que está sendo hoje novo para nós só é novo porque nós desconhecemos. Então observe, amados e queridos irmãos, existe um poeta brasileiro, um cantor muito conhecido, o nome dele é Lulu Santos. Ele canta, irmãos, uma música chamada Como uma Onda no Mar. Esta música, Como uma Onda no Mar, traz algumas frases muito interessantes e eu pensei pelo menos duas aqui para que os irmãos possam acompanhar o raciocínio. Olha o que ele diz. Tudo que se vê não é igual ou do jeito que foi há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo inteiro. Observe, irmãos, que ele dizendo estas palavras, ele está afirmando que nada é igual como foi há um segundo atrás. Tudo está numa constante mudança. O tempo todo as coisas mudam no mundo inteiro. Observe, meus amados e queridos irmãos, que aquele chamado maluco beleza, Raul Seixas, ele dizia ser uma metamorfose ambulante. É bem verdade que todos nós somos esta metamorfose ambulante. O mundo inteiro,
todo ser humano sobre a face da terra e todo ser vivente. Tudo que existe no mundo, e por que não dizer o próprio mundo e o universo também, está em constantes mudanças. Há um poeta que diz que quem olhar o rio uma só vez vai perceber que nunca mais ele será o mesmo. Por quê? Porque as águas não param de rolar. Todos os dias o rio é diferente, porque são novas águas que estão passando por ele. Porém, o visual, a paisagem, não muda. O que muda é o crescer das plantas, é o morrer das flores, é o secar do mato, é o enverdecer da folhagem. Estas coisas estão mudando ao derredor, mas no contexto nada mudou. Quando nós falamos, irmãos, acerca da vida humana, nós percebemos que todos nós estamos numa constante metamorfose. Nós estamos numa mutação contínua. Todo tempo nós estamos sofrendo uma transformação. Cada dia que passa, a cada minuto que passa, eu percebo, irmãos, mudanças no meu corpo. Eu percebo que nem de longe eu sou o que eu era há 20 anos atrás. Que a Bíblia chega a dizer no capítulo que nós lemos que os moedores vão se cessando e caem. Isto fala dos dentes. Que muitas vezes o cabelo branqueia, as cãs vão se embranqueando. Nós rimos e as rugas no canto do olho, elas se formam, coisas que não existiam. A cada segundo de vida vivido, nós estamos nos transformando. Nós estamos anunciando que tem um fim chegando a todos nós. Mas é interessante que o pregador aqui, Eclesiastes significa professor, mestre, ensinador e mais a perfeição da palavra significa pregador. O próprio rei Salomão se intitula como o pregador. E ele diz o seguinte: como pregador, ele percebeu que não há nada novo debaixo deste sol. Observe então que se não há nada novo debaixo do sol, o que existe em nós é falta de conhecimento. Se fôssemos falar relacionado ao mundo, o que falta em nós é memória. Muitas vezes a memória, principalmente do brasileiro, ela é curta. Mas observe, irmãos, o porquê do Covid-19 então. Olha, irmãos, o porquê do Covid-19, quando olhamos para a palavra de Deus, lá no livro das Crônicas, 2 Crônicas, nós percebemos, irmãos, que uma certa vez o rei Davi, o estadista de Israel, aquele que estava no comando da nação, ele faz algo que desagrada o coração de Deus. E Deus envia sobre Israel uma praga de mortandade que mata 30.000 homens da tribo de Israel, ao ponto deles se converterem ao Senhor, se humilharem a Deus, buscarem a cura, a libertação deste mal. E Davi, irmãos, coloca diante do Senhor que ele era o culpado daquilo, se humilha e Deus então retira aquela praga. Observe então, irmãos, o porquê do Covid-19. Nós não saberíamos ao certo dizer o porquê, mas nós sabemos que isso não é novo. É novo para nós que nunca vivemos uma situação dessa. Mas se olharmos para a história, nós vamos perceber no século XIV, na Europa, existiu ali, irmãos, uma praga que foi chamada a peste bubônica, que muitos nomearam aquela peste bubônica como sendo a peste negra, que era propagada, irmãos, pelas pulgas dos ratos, dos roedores e de pequenos animais, e infestavam essas pessoas. É interessante lembrarmos que neste século XIV, só na Europa, morreu cerca de 200 milhões de pessoas. Era uma população de 450 mil pessoas quando se iniciou este processo de infectação, e quando se terminou, que eles conseguiram controlar essa pandemia naquele lugar, aí a história diz que eles terminaram em 350 milhões de habitantes na Europa. 1/3 da população foi dizimada por causa da peste negra. Nós olhamos para a história e vamos ver, irmãos, uma peste chamada varíola. A varíola, ela existe, irmãos, há pelo menos 3.000 anos. Para você ter uma ideia, um dos faraós, Ramsés II, ele morreu de varíola.
Se você olhar na história, Maria II, que foi da Inglaterra, ela morreu com varíola. Luís XV, da França, morreu com varíola. Há 3.000 anos essa doença veio, irmãos, assolando a humanidade e só se encontrou a cura desta doença agora nos nossos tempos. Em 1980, criaram uma vacina que pôde controlar então a varíola. E esta varíola deixou para nós uma expressão abrasileirada de alguém quando está com muita agitação, muito incômodo. Você vê o pernambucano ou o povo do norte, geralmente diz assim, está com a bexiga? Esta expressão está com a bexiga veio justamente pelas pessoas que contraíam a varíola. Então observe, irmãos, que a história está repleta de casos de pandemia ou de surtos que tomaram regiões. Por exemplo, a cólera. A cólera, em 1817, ela tomou, irmãos, proporções de matar centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Observe, irmãos, que houve praticamente quase a erradicação dessa doença, mas por que não dizer que agora, em 2010, no Haiti, por ocasião das guerras sociais, dos conflitos que eles estão vivendo ali, a cidade toda destruída, infestação, irmãos, de sujeira, de lixo pelas ruas, a cólera matou muita gente lá. No Iêmen, depois do tsunami, a cólera também tomou conta, irmãos, por causa da água parada, da proliferação de bactérias, e morreram mais de 40.000 pessoas em 2019, ano passado. Observe, irmãos, que a pandemia ou as epidemias que tomam regiões ou que vão a nível mundial, elas se repetem. Não há nada de novo. Quando nós olhamos para a história, nós vamos falar da gripe espanhola. A gripe espanhola, irmãos, matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Em 1918, ela chegou aqui no Brasil, irmãos, por causa dos europeus, e quando essa doença chegou aqui no Brasil, o presidente vigente em 1919, que era Rodrigues Alves, ele morreu por causa da gripe espanhola. Foi uma gripe, irmãos, que devastou milhares de pessoas e ainda assim mata até o dia de hoje. Observe também, irmãos, que nós temos o relato da gripe suína. A gripe suína já é bem mais recente nos nossos dias. Em 2009, esta gripe suína surgiu no México, uma gripe que veio por causa de criação de porcos e se espalhou. E essa peste dessa gripe suína, que hoje nós conhecemos ela como H1N1, e nós tomamos a vacina para nos prevenir contra essa doença, matou 16.000 pessoas no mundo inteiro. E, por que não dizer, que aqui no Brasil chegou a 627 pessoas. E perceba, é uma doença que surgiu há pouco tempo. Então as pandemias, ou as epidemias, ou os surtos dessas doenças, elas nascem em todo o tempo. Em toda a história da humanidade, isso não é novo. Isto está surgindo debaixo do sol muitas e muitas vezes. E observe, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, o próprio pregador, lá no livro de Eclesiastes mesmo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente também. Deus pede conta do passado. Em outra versão vai dizer, Deus investigará a sua causa. Todas estas coisas que estão se abatendo sobre o mundo no momento, irmãos, são dificuldades que estão se apresentando, e à medida que nós estivermos nos aproximando do final, estas doenças, enfermidades, pestes sem nome e tantos outros problemas que ainda surgirão, vão se multiplicar cada vez mais sobre a vida daqueles que aqui estiverem. Nós muitas vezes, irmãos, olhamos para a palavra de Deus e começamos a fazer comparações. Você já ouviu dizer, algumas pessoas dizerem assim, mas na minha época não tinha nada disso. Mas no tempo dos meus pais a coisa era diferente. Mas olha, quando era lá na época não sei de quem. Já ouviu alguém dizer isso? Quantas são as vezes, irmãos, que nós temos este mau hábito
de sermos saudosistas e compararmos o tempo presente com o tempo do passado. A Bíblia reprova isso, irmãos. Observe bem, amados. Quando o autor de Eclesiastes, no capítulo de número 7 e o versículo de número 10, acerca deste pensamento, olha o que ele diz. Não murmureis dizendo, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Porque não provém da sabedoria tal pergunta. Quando você, irmãos, olhar para a situação atual e começar a comparar com o passado e achar que o passado era melhor do que os dias de hoje, não incorra nesse erro, porque isto é falta de sabedoria. Isto é murmurar contra Deus. Se eu falar aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo aqui através da live, alguns são enfermeiros, alguns trabalharam na área da saúde, sabe muito bem que na Idade Média os hospitais não tinham tecnologia nenhuma. Era somente um depósito para alojar doentes. Se colocava a pessoa lá para isolar ela do resto do mundo, ela sofria até morrer porque não existia tratamento. Ora, os dias de hoje são melhores ou piores do que o do passado? Nós estamos vivendo dias muito melhores. Agora tem uma coisa, o autor de Eclesiastes também vai dizer no capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: então passei a refletir na sabedoria, também na insensatez e na loucura passei a pensar também. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Olha o que o pregador está dizendo. Ele passa a pensar em tudo que já existiu, em tudo que já aconteceu, e ele começa a refletir, como rei que ele era, o que será que o seu sucessor poderia fazer diferente daquilo que ele já tinha feito. E ele chega à conclusão, dentro de um pensamento sábio, ou dentro das loucuras da cabeça dele, ou dentro da insensatez, que qualquer um que reinasse no lugar de Salomão não faria coisas diferentes do que as coisas que ele já havia feito. Aí eu te pergunto, meu amado querido irmão, se nós não tomarmos decisões diferentes daquelas que alguém já tomou, antecipando a nossa vida, o que é que vai mudar em nós? Quando eu olho para este versículo que eu acabei de ler, eu entendo, irmãos, que a vida que levamos não pode mudar se eu não mudar a minha vida. Nenhuma mudança exterior vai acontecer se eu não mudar interiormente. Tudo o que existe e acontece não é novidade debaixo do sol e não será novidade a ninguém. Porém, irmãos, coisas novas podem acontecer a mim. Quando? Quando eu fizer diferente. Quando eu fizer diferente, certamente eu passarei a fazer diferença. Pensar o que ninguém pensou, fazer o que ninguém fez, realizar o que ninguém realizou, ter coragem e ousadia para mudar o pensamento, quebrar as tradições, não ficar vinculado àqueles ensinamentos que os nossos pais, sem desmerecê-los, nos passou. Observe, meus amados e queridos irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando a palavra de Deus, ele diz assim: aquele que não contrariar pai, mãe, esposa, filhos, nora, sogra, por amor de mim, esse não pode me seguir. Porque quando nós tomamos a atitude de mudar na nossa vida, automaticamente as mudanças de comportamento e de relacionamentos, elas nos acompanham. Eu não posso viver um novo de Deus na minha história se eu não abrir mão do velho. Se eu não deixar para trás os velhos costumes, como é que eu posso começar uma vida nova em Cristo Jesus? Observe então, os amados e queridos irmãos, que ele está dizendo aqui que aquele que antecede o rei não pode fazer nada diferente além daquele que o rei já tenha feito. Mas isso, irmãos, é a opinião dele. Na nossa visão, todas as coisas que nós fazemos
Podemos sim fazer diferentes. E quando fizermos diferente, nós faremos diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Observe, amado e querido irmão, nada muda se você não mudar. Não espere que as coisas vão ser diferentes se você continua na mesmice da sua vida. Não espere que nada de diferente vá acontecer com você se todos os dias você se propõe a fazer as mesmas coisas. Se você não arriscar, não ousar em ser diferente, em mudar os teus hábitos, em mudar o seu comportamento, você vai continuar vivendo a mesma vida de sempre. O que eu quero dizer com isso? Que nós, muitas vezes, principalmente aqueles que não nasceram em lar cristão, eles vivem, irmãos, muito presos ou seguros na tradição dos seus pais. Eles se atêm muitas vezes aos ensinamentos dos antigos, que muitas vezes nos ensinavam sem o critério ou valores da palavra de Deus. Meus amados, queridos irmãos, o meu pai me ensinou muitas boas coisas. O meu pai me ensinou a acordar cedo, o meu pai me ensinou a trabalhar, o meu pai me ensinou a não contrair dívidas que eu não possa pagar, o meu pai me ensinou a comprar somente aquilo que eu já tenho dinheiro e nunca comprometer o orçamento da minha casa com aquilo que eu não possa pagar. Meu pai me ensinou muitas coisas boas. Ele disse, olha, em primeiro lugar a família, pague suas contas de água, luz, você estando dentro da tua casa, não vai lhe faltar coisa nenhuma, e se lhe faltar alguma coisa, feche a porta com a família e coma do que tem e dê graças a Deus. São valores, pensamentos que o meu pai me ensinou e ele não era cristão. Meu pai tinha alguns hábitos que são reprováveis para mim hoje, mas que isso não interferiu na boa educação que ele nos deu. Então observe que nestas tradições familiares foi de grande importância eu observar os ensinamentos do meu pai. Mas por ele não ser cristão, muito pouco de Deus ele pôde ensinar para mim. O que ensinou a minha vida acerca de Deus foi a Bíblia que eu passei a ter prazer de ler e os meus pais na fé. As mães na fé que eu obtive, eu lembro aqui Maria Rufato, Regina e algumas outras irmãs, a nossa irmã Mirinha e tantas outras, que lá outrora, quando eu ainda, irmãos, não sabia nem nada de Deus, essas irmãs me pegavam pelas mãos, me levavam nos ciclos de orações, me levavam nas vigílias e me levavam para pregar e ouvi-las pregar, e eu aprendi muito com essas irmãs. Então eu observo, meus amados e queridos irmãos, que a partir do momento que a palavra de Deus veio morar no meu coração e o Espírito de Deus fez da minha vida a sua habitação, os meus comportamentos e tradições foram sendo quebrados. E algo novo debaixo deste céu para mim surgiu, que foi a mudança da minha vida. A mudança dos meus pensamentos, a mudança dos meus comportamentos. Tudo mudou quando Cristo veio viver em mim. Então observe, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos lá para a segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2, versículo de número 1. Eu quero ler com os irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Segunda epístola que escreve o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Diz assim: assim como no passado houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, ou até o Eterno que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Amados, nós estamos falando de um tempo presente, aonde, irmãos,
por ocasião de tudo que está acontecendo, não são poucos os falsos profetas que, como lá no passado, Pedro está dizendo, ainda hoje se levantarão novamente no vosso meio. Pessoas que se aproveitam destas pandemias, das enfermidades, dos problemas que acontecem e lançam falsos ensinamentos, verdadeiros falsos profetas, profetizando o que Deus não mandou, falando o que Deus não falou. Observe bem, amados e queridos irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 22, livro de 1 Reis, capítulo de número 22, nós vamos encontrar um texto bastante interessante que fala acerca do que Pedro está nos alertando e que mais uma vez arremete à ideia do texto que estamos falando. Nada há novo debaixo do céu. Não existem novidades, irmãos. Toda a estratégia do diabo sempre foi a mesma. Ele lança os seus ardis e de tempo em tempo ele até muda a estratégia, mas vira e mexe, ele volta a repetir. E observe, irmãos, em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22, o versículo de número, vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 14 a seguir. Vamos ler aqui, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. O sacerdote Ilquias, Ação, Abor, Safã, Asaías, foram falar com a profetisa Ulda. E no meio deste caminho eles disseram o seguinte. Desculpa, meus irmãos, é 1 Reis. 1 Reis. Me perdoe, irmãos. 1 Reis, versículo 14. Olha o que diz. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto eu falarei. Micaías, vindo ele à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele: sobe e triunfarás, porque o Senhor te entregará nas mãos do rei. Mas disse-lhes o rei: quantas vezes eu farei jurar para que não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi o Todo-Poderoso de Israel, e vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor? Torne cada um em paz para a sua casa. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem ao meu respeito, mas somente o mal? Observe, irmãos, o que está acontecendo neste texto. A Bíblia diz que Acabe quer sair à peleja e ele quer tomar algumas terras de volta. Mas o Senhor não estava nesse negócio. E então vem e chama Josafá para entrar nesta batalha com ele. E Josafá diz assim: olha, o meu coração é com o teu coração, o meu exército também é com o seu exército. Vamos sair à peleja quando Deus falar que devemos sair à peleja. Aí então Acabe chama 400 profetas que serviam à sua mesa, e os 400 profetas dizem a uma só voz: sai à peleja, porque voltarás vitorioso. Quando Josafá olhou aquela fala de 400 homens dizendo a mesma coisa, se fosse qualquer outro, se daria por convencido. É aqui que eu estou dizendo aos irmãos que nós precisamos ousar fazer diferente quando todo mundo está fazendo igual. Falar diferente quando todo mundo fala uma mesma voz. Observe bem uma coisa, amados e queridos irmãos. Quando ele está ouvindo estes profetas dizerem: pode sair a peleja porque a vitória é certa, ele diz assim a Acabe: não teria, porventura, algum profeta do Senhor para que pudéssemos consultar a Deus? Ele diz assim: tem um, é Micaías, porém este daí só fala mal contra mim. Ele diz assim: pois vamos ouvi-lo.
E quando trazem Micaías para profetizar acerca desta batalha, que eles estão prontos a sair para a peleja, Micaías ele vai entrando e um daqueles falsos profetas diz a ele: olha, nós já falamos assim e assim, você diga também assim e assim, não fale diferente disso. E ele diz assim: olha, aquilo que o Senhor me mandar dizer, isto eu falarei. Porém, irmãos, quando ele chega à presença do rei, ele resolve fazer o que os outros estão dizendo, porque sabe que aquele rei está em desobediência e que aquela não era a vontade de Deus. Porém, o rei Josafá diz assim: olha, diga somente a verdade. Ele diz assim então: bom, a verdade é que eu vi vocês subindo para a peleja, mas não voltarão vivos. Se vocês forem, vão perder a batalha. E aquele rei então diz assim: olha aí, tá vendo? Eu não disse que ele só profetiza contra mim? Meus irmãos, nem sempre a palavra de Deus vai ser agradável ao nosso coração. Nem sempre, irmãos, fazer a vontade de Deus vai de acordo com aquilo que é agradável à minha própria vida. Observe então, amados e queridos irmãos, que ele olha para este homem e diz assim: mas como é que você pode estar dizendo isso? Por onde foi que o Espírito de Deus passou que não veio por mim primeiro? Perceba que arrogância daqueles profetas. E então ele se levanta e olha o que ele diz no versículo de número 20. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Olha o que Deus mostrou ao profeta Micaías, que todos aqueles profetas que estavam profetizando somente bênçãos, eles estavam tomados por um espírito de mentira, dizendo ao povo que poderiam fazer daquela determinada maneira, que teriam vitória. E isto era mentira. E observe então que Deus levanta o profeta Micaías e diz através do profeta Micaías: tudo quanto o Senhor me mandar dizer, isto eu falarei. Amados, no tempo em que nós estamos vivendo, tudo quanto o Senhor tem falado aos nossos corações, nós não podemos reter. É imprescindível, irmãos, que nós aumentemos o cuidado com as nossas próprias vidas. É imprescindível que nós estejamos, irmãos, atentos a tudo o que está acontecendo, porque nada é novo debaixo desse sol. As coisas que estamos vivendo agora nos assustam, nos causam certo temor, porém, meus irmãos, já aconteceram em outras épocas passadas. Não é novidade a ninguém, é novidade a nós pela falta de conhecimento que nós temos. É novidade a nós porque nós em si nunca vivenciamos uma experiência como essa. Mas olhando para a palavra de Deus, eu vos alerto acerca de uma peste que é muito pior do que o Covid-19, que são os falsos profetas que adentram no meio de vós, querendo, irmãos, destroçar a vossa fé com palavras lisonjeiras e, por que não dizer, de forma dissoluta. Eles veem, irmãos, como alguém que tem sempre uma palavra agradável, que vai arrebanhando, e quando você menos espera, você está na mesma situação de Acabe com Josafá, no meio de um campo de batalha, como ovelhas que não têm pastor e foram levados a um campo cercado de lobos. Amados, por isso a preocupação do meu coração em que você, igreja do Parque Paulistano e demais irmãos que têm nos dado a honra de nos ouvir, ouça sempre uma palavra direcionada pelo vosso pastor. O desejo do nosso coração é que você se cerque do bem e das bênçãos que a palavra de Deus possa trazer à sua vida. Que você possa guardar o seu coração. Não se aflija, não tenha receio, não tenha ansiedade. Acalma e apazigua o teu coração, tranquiliza a tua alma. Tudo isso logo vai passar.
Tudo isso já existiu num outro tempo e agora é o tempo de nós vivenciarmos esta nova experiência para nós. Mas para os antigos, isso não é novo. Para quem conhece a história, sabe que isso se deu em outras épocas. Então, meus amados e queridos irmãos, se guarde, se proteja, obedeça, esteja, irmãos, atento a tudo quanto está acontecendo ao teu derredor. Não é porque alguém está fazendo ou deixando de fazer que você vai copiar. Faça a diferença, faça diferente, cuide de si mesmo. Porque quando eu fizer diferente, talvez eu não consiga mudar o mundo inteiro, mas uma coisa é certa, eu vou mudar a mim mesmo. E se eu conseguir mudar a mim mesmo, talvez não melhore para o mundo todo, mas para a minha vida será o melhor. Se eu conseguir mudar a minha casa, o ambiente em que eu vivo se tornará melhor. Então observe, amados e queridos irmãos, que quando olhamos para a palavra de Deus, o Senhor faz promessas, sim, de fazer novas todas as coisas. Deus é aquele que pode fazer novo o meio que nós vivemos. Observe Isaías 43, versículo 19, diz assim: Vede, eu faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Não percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus fez uma promessa através de Isaías que ele faria uma coisa nova. Faria rios no deserto, caminhos novos no ermo. Faria brotar, irmãos, flores numa terra seca. Israel está florescendo. Israel está irrigada. Ele está mudando o ambiente onde vive o seu povo. E por que não dizer que da mesma maneira a promessa vale para a igreja? Deus pode fazer a minha casa prosperar e ser diferente. Deus tem poder para fazer nova as coisas dentro do meu lar. Perceba, meu irmão, que se você mudar, a sua casa muda. A tua casa mudando, você estará a um passo de mudar aqueles que estão à sua volta. É muito importante, amados e queridos irmãos, que nasça no seu coração o desejo de mudança, pelo menos da sua própria vida. Olha o que diz a palavra de Deus: nada é novo debaixo deste céu. Bom, se nada é novo debaixo do céu, o que é que pode se tornar novo? O que pode se tornar novo é a minha própria vida. Olha o que diz 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja. Quem entregou a vida para Jesus, a vida é nova. Para quem está em Cristo Jesus, todas as coisas velhas passaram, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você vive novidade de vida em Cristo Jesus. Todas as coisas são novas a teu respeito. Deus regenera a sua vida, a sua existência, a sua história, a partir do momento que a tua vida esteja em Cristo Jesus. Então, se não há nada novo debaixo do céu, pelo menos eu vou renovar a minha existência. Eu vou estar em Cristo para que todas as coisas sejam novas em mim e para mim. Se para o mundo nada muda, para a minha vida vai mudar. Por quê? Porque a minha vida está debaixo de novidade em Cristo Jesus. Tudo que é velho vai passar. Tudo que é velho vai ficar para trás. Tudo que é velho eu vou deixar para trás e vou viver o novo de Deus para a minha existência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais do que isso, como disse Isaías 43:19, ele pode mudar o lugar que nós estamos? Pode. A minha casa pode ser diferente no meio de tudo que é igual neste mundo debaixo do sol. A minha vida pode ser diferente? Pode. Conforme disse Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, todas as coisas são novas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem promessa de Deus de coisas novas a nosso respeito no porvir e para toda a eternidade.
capítulo 21 de Apocalipse, versículo de número 1 ao versículo de número 5, olha o que diz a palavra de Deus. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amados, a palavra de Deus nos garante que agora não há nada novo debaixo do céu. Mas virá um novo tempo, virá uma nova terra, virá um novo céu. O próprio Deus será o tabernáculo onde nós nos reuniremos, estaremos nele e ele em nós. Nós seremos o seu povo eternamente, louvado seja o nome de Jesus. E ele diz que aquele que tem sede vai beber da água da vida gratuitamente por toda a eternidade. Que coisa gloriosa! Tempos de refrigério, de bênçãos, de maravilhas que se revelarão a nós no futuro, no porvir muito próximo e para toda a eternidade. Mas tem uma coisa: há coisas novas também reservadas para aqueles que não querem viver a novidade de vida já no tempo presente. Que coisas são essas? Coisas terríveis, porém novas. Há um lago de fogo e enxofre, aguardando todo mentiroso, idólatra, adúltero, ladrão, homicida. Todas estas pessoas que hoje não aceitam a transformação da sua vida em Cristo Jesus terão, irmãos, um fim tenebroso. Mas nós que estamos em Cristo Jesus temos de Deus uma viva esperança no nosso coração. Novos céus e nova terra. As bênçãos de Deus que estão reservadas para o meu e para o seu coração. Fiquemos com a palavra de Deus, irmãos. Nada há novo debaixo deste céu, mas Deus sim pode fazer todas as coisas novas na nossa vida. O ambiente que vivemos, a nossa própria vida e no porvir a esperança de uma redenção e de uma vida eterna com Deus. Oremos, meus amados, queridos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Na sua presença queremos agradecê-lo, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos desta gloriosa palavra em Cristo Jesus, o Senhor tem nos dado. Sabemos que nada há novo debaixo destes céus, que tudo o que já foi voltará a ser e aquilo que ainda será já foi algum dia. Pai amado e santo, por isso te pedimos. Bem sabemos que novas são as coisas que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode nos surpreender, só o Senhor pode tornar, ó Deus amado e santo, novas as coisas em torno da nossa vida, no lugar em que vivemos e na nossa própria existência. Por isso, Senhor,
Guarda o nosso coração nas tuas palavras e que a tua palavra, Senhor, de contínuo esteja guardada na vida de cada um de nós. Eu te peço todas estas bênçãos em o nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Continua consolando a família, Senhor amado e santo, do nosso irmão pastor Edilto, Senhor, e também de toda a sua família, irmã Nilda, todos os seus filhos, netos, ó Pai, em nome de Jesus, vai de encontro aos teus filhos. Abençoa a família Pita, também consolando o coração de cada um deles. Pai amado e santo, eu te peço essas bênçãos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Apresento também a vida do Manuel, do João Rocha, do Sebastião Rocha, do meu amado amigo irmão Paulo Renato e tantos outros, ó Deus, que necessitam desta cura e desta bênção em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos que quer a bênção, digo comigo, amém e amém. Continuemos a orar também, irmãos, pelo irmão Abraão, nosso irmão cooperador Abraão, trompetista ali do Parque Paulistano. Hoje parece que ele foi acometido de uma hemorragia interna, não sabemos bem o que foi que aconteceu, mas estamos orando desde então, permaneçamos orando. Deus abençoe os irmãos, uma ótima noite de paz, que o Senhor continue falando ao coração de cada um de vocês.